Estou aqui. Um probleminha na conexão aqui, mas estamos prontos, quase começando. Ei, Edviges, obrigado pela sua presença. Ei, Isa, chegou nossa convidada, dando um tempinho aqui para as pessoas entrarem, para te chamar aqui. A Isa. Alô! Ei, Isa! E aí, pessoal, Olá! tudo bem? Tudo Tudo bom, bem? Etel? Ah, que Tudo bom, querido? saudades! Tá dando para ver aí Pois legal? é. Oi? Hein? Tá dando para me ver aí legal? Agora tá, agora Tranquilo? tá. Bem, então deixa eu te apresentar, né? As pessoas vão chegando com o tempo e a gente, como o tempo é limitado, eu acho que já dá para te apresentar. A Isa, uma pessoa mega especial que eu conheci num momento bem diferente, um momento onde eu estava revendo algumas questões da minha vida e ela pegou esse bonde junto. Então a gente já se conhece há mais ou menos quase 2 anos. E é muito legal porque ela é uma pessoa de multifacetas, né? Como ela mesma se descreve, ela tem multi personalidades aí profissionais, multiatividades. E uma que me chamou muita atenção é que ela é celebrante de casamento. Olha que coisa chique, né? Coisa diferente, né? Para quem não sabe ou não está muito atualizado, o celebrante de casamento é uma atividade que vem aumentando, especialmente entre as mulheres, né, Isa? É muito legal Muito. porque está dando oportunidade para as pessoas fazerem a cerimônia de casamento com um outro olhar, né? Não só com aquele olhar da religião, do religioso. E isso é muito Sim, legal. sim. Ao pessoal que está entrando, eu estou apresentando aqui a minha amiga a Isabela Aranha, esse nome chique, lá de Recife, é uma mineira, É verdade. do lado de cá, e uma recifense, né? Do lado de lá. Esse Pois é. E a gente estava conversando outro dia, e eu gosto muito de cozinha, quem me conhece sabe disso. E eu vi a Isa fazendo uma carne com casca de banana. Aí eu, não, vou ter que aprender a fazer esse trem. E aí nós começamos a conversar, né, Isa? E foi muito legal porque eu foi, testei a receita e deu super certo. E aí nós resolvemos foi fazer verdade. essa live para falar sobre o alimento do corpo e da alma. Então, se joga, Isa. É verdade. Tudo começou com a casca de banana. E eu acho que foi dali que surgiu a ideia da gente falar sobre essa coisa da alimentação, né? Mas não só da alimentação física, né? Como já diz aquela nossa frase célebre, mente sã e corpo são, né? O que que a gente está se alimentando nesses dias em que estamos isolados, em que estamos de quarentena, né? Home O que que a office? gente home office, De home home office. office? A gente tem um padrinho. Se nosso padrinho tivesse aqui, já tinha dado uma bronca, né? Quarentena não, porque quarentena dá aquela informação para o cérebro que você está doente. Então esquece esse negócio da expressão quarentena, né? Escolhe Home outra. office. Mas essa coisa do que você está fazendo com os seus dias, né? Do que você está selecionando para entrar no seu ser como físico e como mental, ou mesmo até como espiritual, o que você está escolhendo colocar para dentro, né? Isso Aí eu mesmo. disse, poxa, eu acho que tem tudo a ver com a Etel, dá para a gente bater um papo muito legal, porque ela, como mentora e como coach, poderia colocar coisas maravilhosas, assim, no sentido da mente, né, do que os nossos comportamentos fazem por nós, e eu poderia dar aí uma mãozinha em relação à alimentação.
né? Que também é fundamental. Um sem o outro, eu acho que não funcionam. Lógico que eu acredito muito que a força emocional, como a gente estuda e sabe, ela é muito poderosa, né? Basta ver pessoas, vou dar um exemplo, pessoas carentes ou de uma situação financeira menos favorável que não podem ainda fazer uma seleção melhor do que vai comer, mas eles têm uma vida, a vida segue. Então, assim, se eu for dizer assim, isso não pode comer, aquilo não pode comer, vai ser tudo muito relativo, né? Que vem realmente a verdadeira força que nos mantém em pé, que nos mantém vivos. A gente sabe que tem uma coisa muito mais profunda, mas você podendo selecionar, você podendo escolher, e você sabendo como o seu corpo, como as suas células funcionam, fica muito melhor, né? E eu tive provas vivas disso. Então, por isso que o meu processo começou, né? Você Bem, quer que eu comece pela minha parte ou você pela sua? então vamos só vamos esperar mais algumas pessoas chegarem, enquanto isso a gente vai conversando Ah, aqui, colocando os contrapontos, né? Eu vejo o seguinte, esse período que a gente está em casa é um período extremamente importante. Primeiro que você está tendo oportunidade de ter um reencontro consigo mesmo, né? Eu acho que isso já é algo assim extremamente benéfico. E as pessoas às vezes olham para mim e falam assim, a Thelsa está tão calma e tal. Não é questão de estar calma, é questão de escolher estar calma, né? Porque você sim, pode entrar numa vibe de ficar aí. Ai, ai, ai. E eu aprendi uma coisa muito cedo, que o futuro a Deus pertence. O passado passou e eu só tenho o presente, então eu só tenho o agora. E eu tenho a oportunidade de escolher ser feliz agora, me sentir bem agora, ou ficar neurada, né? Pirar o cabeção, como sim. se diz na psicologia, a gente brinca muito, né? Pirou o cabeção. Na realidade, o que eu vejo nesse momento? O alimento da alma, né? O alimento que você vai escolher para você colocar para dentro. Tanto o alimento sólido, esse concreto, né? O arroz, o feijão, a alimentação que você vai fazer. Você vai se alimentar só de doce, só de chocolate, tem gente que está entrando na bebida. Tem mil coisas aí que você pode fazer a sua escolha. Um dia eu fui no supermercado, eu morri de rir, porque os homens, todos estavam levando fardos de cerveja para casa. Eu disse, parece que o mundo vai acabar da cerveja. Era a mulherada com papel higiênico e o homem com cerveja. Então, assim, são escolhas que você faz. Há muito tempo, né, dentro da minha história, eu perdi meu pai muito cedo, então eu tive um histórico de privação na infância que veio de uma fartura muito grande, e quando ele faleceu veio uma privação, onde a gente teve que aprender a lidar com a possibilidade dos alimentos que você tinha em mão, quer dizer, você tinha muito pouca coisa em mãos. E a minha avó, isso é muito legal, ela fazia um angu aqui é fubá, né? Com feijão. E ela fazia assim, ela ia fazendo e ela punha alho, ela punha cebolinha, ela punha salsinha. E aí eu achava o maior barato porque o negócio cheirava. E era simplesmente um feijão ralo com fubá. E ela colocava naquilo ali tanto amor, tanta coisa, que eu ficava do lado dela sentindo aqueles cheiros, e ela falava assim, nossa, o almoço hoje vai estar muito gostoso, e ia conversando comigo. E quando ela colocava aquele prato na mesa, ela colocava uma toalha que ela tinha bordado à mão, eu não esqueço disso, para mim aquilo ali era uma satisfação incrível, eu era uma criança de 6, 7 anos. E ali eu fui aprendendo a gostar da comida. E descobrindo, a comida tem para mim um significado de felicidade muito grande. É muito Sim. gostoso lidar com o alimento. Primeiro que eu acho que o alimento é algo abençoado, né? E tudo que você abençoa, que você faz com amor, que você coloca, né, para dentro, né? Você está alimentando o seu corpo, você está alimentando sua alma. E acabou com meu filho, hoje ele é chefe de cozinha lá na Austrália, ele aprendeu a cozinhar comigo também. Eu Ai, que amo, maravilha. muito legal, assim. Minha mãe, minha outra avó, por parte de mãe, também é uma pessoa que cozinhava muito bem, eu tinha o hábito de ver, de observar. Eu sempre fui muito observadora nesse sentido. Eu sempre gostei de plantar, eu moro em casa, então eu tenho uma horta, eu tenho jiló em casa, tem época que eu tenho berinjela, eu tenho salsinha, cebolinha, essas coisas básicas. Então, assim, eu gosto disso. E quando eu vi você fazendo a casca de banana, eu fiquei assim, gente, que legal, a gente não precisa passar fome, né? A gente pode fazer Não, mil coisas, a gente tem a o oportunidade nosso, de fazer mil coisas. o nosso lixo orgânico é um dos mais ricos do mundo. Pois A é. gente joga muita coisa fora. A gente pode aproveitar muito mais do que o que a gente joga fora.
Pois é. E E assim, na sua fala, Etel, tem tanta coisa interessante, viu, que a gente pode trazer assim para altas reflexões. O meu vizinho hoje mesmo estava dizendo assim: Nossa, eu preciso me policiar, porque todo dia eu estou tomando cerveja. Eu não isso tenho o que mesmo. fazer, olha o relato. Então, assim, se você não estabelece rotina agora, realmente você se perde. E uma Porque você coisa, não pode sair. a gente tem que ter muito cuidado, porque as pessoas, a gente se alimenta das palavras. Então, quando você Sim, fala, eu sim, não tenho nada para fazer, é uma coisa muito forte. Quer dizer, sua vida só existe no mundo do trabalho, no mundo externo. O que você tem dentro de casa? lá Tem muitas fora. coisas, né? A gente fala sem É, pensar, mas o universo está aí, ele vai captar isso aí. De alguma forma, ele vai transformar isso em realidade. E é por isso que muita gente está ficando ansioso, né? e eu acho que é esse momento que a gente está vivendo, dessa possibilidade, dessa reflexão. E que quem realmente conseguir aproveitar vai ser um salto, eu diria, quântico. Quem não, é aquelas pessoas que ainda continuarão no mesmo patamar. Mas é uma oportunidade única. E é uma Tem que coisa, aproveitar. e é uma coisa para a gente pensar o seguinte: a gente não, esse momento não foi algo previsto, não foi algo planejado, não é uma coisa que está Uhum. acontecendo só no Brasil, é algo que é mundial, É. né? Não tem, a gente não tem escolha, não é brincadeira, porque o mundo inteiro não ia parar e se quebrar economicamente, que a Pois gente é. sabe que É. vem uma coisa aí braba, para brincar, isso não é brincadeira. Esse isolamento social para a gente agora, ele é necessário, é o que está dando para a gente esse gap, né, para o Sistema Único de Saúde poder respirar, a gente sabe disso. Quanto mais ficar em casa, menos casos a gente vai ter, menos hospital ocupado você vai ter. E você tem que fazer alguma coisa com Sim. esse tempo, porque eu vou te dar o meu exemplo clássico. Eu sou uma mulher que faz 1000 coisas no dia, né? Eu trabalho na universidade, eu atendo, eu trabalho com coach de liderança, eu tenho meu esposo que tem esclerose múltipla, e aí eu tenho 1000 coisas para eu poder fazer durante o dia. E eu percebi que eu não estava tendo tempo. Para cuidar das coisas que são básicas, das coisas que eu gosto literalmente de fazer. Eu estava enchendo, a gente acaba enchendo o tempo da gente de tanta coisa ali e vai sendo engolido, né? E eu percebi o seguinte: dá para fazer todas essas coisas e dá para ser feliz também. A gente não Sim, precisa entrar numa de sofrimento, né? exatamente. E isso está sendo muito bom. Olha quanta coisa. Por exemplo, esse contato com você, ele aumentou depois desse período, né? Exatamente. Eu Coisas. costumo dizer assim, eu estou passando por uma situação interessante, porque eu já estava mais em casa devido a N situações, e eu Uhum. sou muito caseira. Então, assim, eu não estou sofrendo. Mas quando eu vejo uma pessoa como você, com um relato como esse, eu fazia isso, eu fazia aquilo, eu fico assim, meu Deus do céu, essa pessoa deve estar ficando doida. Porque é Tipo, desafiador essa mudança, né? É desafiador. Mas assim, para mim também que fiquei, houveram outros desafios, né? Ficar querendo é uma coisa, ficar imposta é outra coisa. E as pessoas entraram, um filho ficou, a mãe ficou, o outro filho ficou, existe todo um desafio aí, né? e a gente, Mas a gente faz essa leitura. e essa coisa da cozinha, né, do cozinhar, do fogão, aqui em Minas isso faz muito parte da gente. A nossa sala é a cozinha, né? A gente, aqui em casa eu tenho uma cozinha normal, tem uma cozinha de lenha. Então, quer dizer, as coisas acontecem na Ah, cozinha. A minha cozinha é imensa, assim, em relação ao restante da casa, né? Eu adoro estar cozinhando, as pessoas olhando e a gente trocando, porque cozinha é afeto, né? É amor. É um lugar onde a gente transmuta, né? É meio bruxo essa coisa, transmuta o alimento, você é. pega ali uma casca de banana e transforma aquilo ali em algo sublime, diferente. E me conta aí um pouquinho sobre isso. Como é que está sendo? O que é isso? Esse poder de transmutar o que está à sua volta? E eu, assim, eu despertei há muito pouco tempo para essa coisa da cozinha afetiva, sabe? Como eu falei para você, eu tive uma necessidade há 2 anos atrás, porque antes eu comia automaticamente. Sinceramente, eu sou muito franca nisso, eu comia automaticamente. Só que o meu filho mais novo, que tem necessidades especiais, ele começou a adoecer muito. Tô doente, tô doente, tô doente. E eu vivia em emergência. Vou para emergência, volto para emergência, vou para emergência, volto para emergência. Ele tá com infecção.
Aí toma antibiótico. E eu chegava aqui, era um processo complicado, eu nunca gostei de remédio, eu sempre fui bem natureba. Para ele tomar remédio era muito difícil. Quando ele tomava remédio, piorava. E eu ficava, meu Deus do céu. Foi quando eu decidi realmente começar a pensar em outras alternativas. E numa dessas minhas idas à emergência, por acaso, a médica pediu uns exames que, dentre eles, estava o nível de creatina. E ela é praticamente proteína. Ela está falando para você que está faltando proteína. E quando eu vi aquilo, eu fiquei, nossa, eu já sei o que foi que aconteceu. Agora, a nossa medicina, entre aspas, com todo cuidado, ela é alopática, né? Ela não está preocupada na visão holística, na visão ortomolecular da coisa. Então, assim, em nenhum momento eu saí de nenhum médico, nenhum, que dissesse assim, poxa, dá uma olhada na alimentação dele. Poxa, isso pode ser uma coisa mais simples. Não, eles achavam infecções e achavam coisas que não existiam. Foi aí que eu comecei a pensar, eu vou mudar a alimentação de Yuri. Que, inclusive, a gente tem uma amiga que está aqui na live, que é a Lu Melodia, que eu me lembro muito bem quando ela dizia assim, gente, a comida bege, ela chamava de comida bege. O que é a comida bege? Arroz, pirão, pirê, macarrão, ovo, tudo bege. Não tem vida nenhuma ali. Não tem variedade nenhuma ali. E realmente a comida que eu estava consumindo com o meu filho era bege. E por acaso, nesse mesmo período, eu entrei no climatério e eu apresentei hipotiroidismo. Então, assim, foi duas pancadas muito sérias para mim. Eu e um filho. Eu disse, pronto, é agora. Foi quando realmente eu me dediquei a estudar muito. Eu até queria fazer um parêntese aqui. Eu não sou formada em medicina, nem sou nutróloga, eu sou curiosa, eu sou muito curiosa, eu sou muito estudiosa, por uma necessidade. E isso me trouxe, assim, um leque, além de eu conseguir chegar na afetividade, porque alimento une a gente. A gente se senta na mesa, a gente para tomar um café com uma amiga, aquilo ali é uma sensação muito gostosa. Muito legal. Um café com bolo com uma amiga, um café com bolo com uma amiga é um momento que você nunca esquece. Mas o bolo foi que uniu você, o café foi que uniu você, foi um contexto. Então foi quando realmente eu comecei a mudar. E foi assim, drástico. O meu filho hoje, olha, é outra pessoa. Não tem nada a ver. E eu já entendo as coisas. Fazendo um parênteses do que você está falando, essa questão da alimentação é tão importante. Eu sou especialista em neurociência e uma das coisas que a gente discute muito é a importância do intestino dentro do nosso, né? Ele hoje é chamado de segundo cérebro. Porque antigamente a gente tinha a ideia de que os neurônios estavam só dentro da cabeça, e hoje a gente sabe que o nosso intestino, ele é revestido de neurônios. Então, assim, tanto que as emoções a gente sente muito nessa região do intestino, né? Medo, do estômago para baixo. Você dá cólica. Então, essa questão toda, quer dizer, nós estamos lotados aqui de neurônio. E é muito legal porque hoje a gente tem os probióticos, né? Eu também fiz recentemente um curso de nutracêutica, justamente pensando nessas coisas, no fitoterápico, nas possibilidades que a gente tem da alimentação. E aí você tem o probiótico, que é algo que você tem que aprender a lidar com ele. Hoje até os médicos estão começando a receitar. Tem a questão do leite, que a gente tem que saber lidar com ele, que é algo que é extremamente inflamatório e produz muito, é mucolítico, né? Produz muita mucosa, muito catarro. Então, quem tem problema respiratório tem que ter cuidado com o leite. O açúcar, né? Que a gente descobriu também, que é outro inflamatório que a gente tem. E, assim, as possibilidades que você tem de substituição desses alimentos sem ter que sofrer, né? Tem um livro que chama o do leite, acho que o leite é do bezerro, alguma coisa assim, eu esqueci agora o nome. Que é o leite da vaca, ele é feito para o bezerro, né? O leite da mãe é feito para o bebê. Depois você não tem que tomar mais leite. Você tem cálcio, outras formas de cálcio que criaram, né? Criaram essa fantasia que o leite tem cálcio e top, e não é assim. Você pode buscar esse cálcio de outras formas. E quando você fala assim, nossa, mas leite faz mal, faz. Leite faz muito, mas especialmente o leite nosso hoje, que é mais soda cáustica e um monte de produto em cima dele. Então é importante as pessoas saberem que o que ela põe para dentro, né, é o que ela é.
Então, e isso afeta todo o seu emocional, porque quando você vira para a pessoa, né? Você tem um problema intestinal, você vira para a pessoa, a gente usava aquele termo enfesado, né? Cheio de fezes, quer dizer, você não faz, Exatamente. você não consegue fazer cocô, você não consegue, as coisas ficam. Estou falando de cocô, Pacheco. Pacheco, amigão, saudades de você. Então, as pessoas têm que ter cuidado com essas coisas, né? Com o que ela põe para dentro. A responsabilidade que é, por exemplo, você alimentar uma criança especial, né? Tanta coisa boa que você tem. Hoje a gente trabalha muito com a questão da vitamina D também, a importância dela, que é só ir ali tomar um pouquinho de sol, não precisa você tomar uma pílula. Né? E as pessoas entopem de pílula para poder repor vitaminas. E isso tudo está na comida. É só comer, gente. Comer bem. Comer de verdade. Que o alimento... Que o alimento seja nosso remédio, que o remédio seja nosso alimento, né? Você, assim, você tocou no ponto certo, né? Porque às vezes eu fico preocupada, as pessoas pensando assim, imunidade, Covid-19, mas onde é que está a imunidade? Assim, tem gente que não sabe que o nosso intestino, ele tem 80% de responsabilidade com a nossa imunidade. 80%. E com a nossa energia. Só fica 20% para a nossa energia. O intestino, para mim... Ele joga, o intestino, ele te reabastece energeticamente. Para mim, ele é o primeiro cérebro. Porque hoje já é sabido que toda doença tem causa inflamatória. Começa com uma inflamação. E a inflamação começa como? Isso mesmo. Quando você tem uma hipermeabilidade intestinal, ou seja, devido ao excesso de alimentos errados que você consome, você consegue fazer com que as paredes do intestino se abram mais do que o necessário e dali comece a vazar para a corrente sanguínea o que seria cocô, como você falou. Ao invés de sair, vai para a corrente sanguínea e aí começa o processo chamado inflamação e a gente não sabe de onde veio todas as ites, todas as zoses. Assim, eu tenho pesquisas e relatos fantásticos de cura de doenças que você não pensa no intestino numa primeira hipótese, mas está ali, começou ali. A questão do leite que você falou, ela é taxativa hoje em dia. Eu faço um leite de amendoim que eu não troco ele por nada. Além do sabor e do cheiro. Muita gente isso, né? Quando você fala a questão do leite, tem gente que é isso? A gente assim, já discute com nutricionista nesse sentido dela ser assim, sabe? Não tem que tomar, não tem. A questão é hábito. A gente criou, né? O Zay colocou aí a questão do kefir, né? Se substitui o iogurte, esse iogurte industrializado por kefir, que é uma coisa tão fácil, as pessoas amo, né? As pessoas boam. Você pode congelar ele, que ele E até mesmo o kefir, já que o Zay lembrou aí, se você ficar preocupada, nossa, mas é a base de leite. Você tem o kefir à base de leite. Mas ele tem eu tenho essa tabela, ele tem uma quantidade de horas que você tem um limite, o máximo, que você chega a tirar quase 100% da lactose dele. Ele mesmo, no processo de se transformar, ele já perdeu. Então não se preocupe, o kefir tem muito mais benefícios do que você tomar o leite que está na caixinha, que fica não sei quantos meses dentro daquela caixinha. Por que será que ele consegue ficar tanto tempo dentro de uma caixinha? Porque na época das nossas avós, que você trouxe tão bem, o leite vinha num vidrinho e eu acho que durava um dia só. Até porque todo mundo consumia e no outro dia tinha novamente. A gente que nem tinha geladeira. Pronto! Hoje a nossa salada, eu fui ler tabela aqui do Caio. Quero essa tabela, eu mando para ti. Hoje a gente tem um leite que está na caixa que dura meses ali parado, gente. Como é que pode? Ou seja, não é um alimento, a gente tem também que saber a diferença do que é um alimento para um produto alimentício. Um produto alimentício, o nosso organismo não sabe o que é. Ele não entende. E quando a gente consome... Quando a gente fala do leite, acho que é bom, só um segundinho. Quando a gente fala do leite, acho que é bom a gente colocar o seguinte. Estou falando que você não possa tomar leite. Você pode tomar de vez em quando.
O problema é a pessoa que só alimenta de leite, né? Leite de manhã, de tarde, de noite. É aí que é o perigo. Tudo em excesso. E é a tal coisa assim, né? Eu gosto muito de uma interpretação que é feita assim. Por exemplo, um elefante, uma vaca, um rinoceronte, bichos bem grandes, né? Gente, eles não tomam leite. E eles não comem carne. De Leite onde é é que vem o cozido. cálcio e a proteína deles? Eles passam um dia onde? No pasto, comendo mato. Tudo que é verde é muito rico em cálcio e proteína. Agora, lógico que você não vai conseguir passar o dia inteiro comendo salada, por exemplo. Teria que ser uma quantidade absurda. Aí a gente já entra no outro ponto, que é a questão da suplementação, porque, infelizmente, nós estamos hoje com um solo muito frágil, nós estamos hoje com uma vida muito estressada, corrida. Até o próprio estresse influencia no que você está comendo, e você sabe muito bem disso. Então, você pode suplementar? Pode. Você falou hoje, agora, sobre a vitamina D. Vitamina D, que nem é vitamina, já é considerada um É hormônio. 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 A vitamina D ela é essencial, mas a gente entrou na noia do protetor solar, porque não pode ir para o sol, e aí, infelizmente, a gente entra numa outra seara que se chama comércio. Aí dava outra live, mas infelizmente a gente tem que pensar nisso também. Mas, gente, é para ir pro sol. Aqui eu tenho uma facilidade enorme. Por exemplo, mesmo estando isolada, eu consigo descer no meu prédio todos os dias com os meus filhos e com a minha mãe, que tem 80, para tomar meia hora de sol. E tá bom, porque o calor tá demais. Tá demais. Sem protetor. Assim, com uma alcinha. Pronto. Eu faço isso todo dia. Até disseram aí que eu não entendo sobre esse vírus, mas que o vírus não sobrevive a uma temperatura muito alta. Eu até fiquei feliz. Eu disse, então aqui em Recife tá bom. Mas a gente tá com muitos casos. Tem muita coisa que são falácias, né? Agora, voltando à questão da alimentação, eu acho que as pessoas, se a gente prestar um pouquinho de atenção, né? No que a gente tem em volta, eu estou vendo aqui do Zay falando dos temperos, do limão, tem muita coisa que é boa, sabe? Tem muita coisa que a gente tem que é de graça, que está na frente da gente. O sol é uma delas, né? Que é a vitamina D produzida por ele. Quer dizer, você toma daqui para cima, nos braços, não precisa ser no corpo inteiro. Algumas partes ele absorve mais rápido. E é 15 minutinhos, não precisa de muita coisa. Muitas doenças autoimunes são por causa da falta da vitamina D. E aí, se alguém tiver interesse em conhecer um pouquinho mais, tem um protocolo que chama Protocolo do Dr. Cícero Coimbra, que é o protocolo da vitamina D. Só jogar na internet você vai achar o tanto de coisa que hoje a gente sabe que é provocado pela falta de vitamina D. Então, filtro solar, você vai para o seu carro tem insufilme, você vai para dentro do seu escritório, as janelas são fechadas, tem ar-condicionado. E antigamente que tinha aquela coisa de vamos tomar um sol, né? A minha avó tinha muito disso, vamos lá tomar solzinho. Sentava, descascava uma laranja no sol. Acabou isso. Olha, o que é que nós tínhamos nos hospitais? Aqui em Recife ainda tem um que tem um solário. Solário, isso mesmo. No centro do hospital preso, ainda tem um aqui que tem. O preso Poxa, tem isso. O preso, né? O presidiário tem banho de sol. Então, assim, por que tem solário dentro de um hospital? Por que o paciente dá a sua volta matinal no sol? Por que será? E outra coisa, até o que eu acho que a gente tem que colocar nessa lista dos cuidados é o glúten. A gente falou dos lácteos, falou do açúcar, e eu acho que o glúten, assim, é uma coisa muito recente, entre aspas, eu colocaria aí mais ou menos 40 anos, mas ele foi modificado de uma forma, também por interesses econômicos, infelizmente a realidade é essa, que ele tem uma quantidade de glúten 400 vezes maior. Então a gente não está falando do pão da época de Cristo, a gente está falando do pão de hoje. Aquele pão maravilhoso que você compra na padaria, que é bem fofinho, e haja bromato. Então, assim, o glúten, ele é outra coisa também que eu sugiro, repito, eu não sou médica não, mas eu sugiro que a gente comece a repensar, porque nós temos N opções. Eu reduzi N opções. Glúten aqui em casa. Eu faço o meu pãozinho com a farinha de aveia. Então, assim... E dá certo. Eu como muito...
Ah, eu como muito pouco pão. Eu como muito pouco pão. Os meus bolos, eu já estou tentando tirar o máximo. Agora, existe a coisa do social. Eu falei isso quando eu estava falando, eu estava conversando com uma amiga minha, uma amiga há pouco, é assim, eu não sou aquela que, se eu chegar na sua casa e tiver um bolo maravilhoso de chocolate feito com farinha de trigo, eu como. Entendeu? Porque assim, você tem que prestar atenção nessas coisas também, né? É o que a gente falou há pouco, as relações, né? Como o alimento une as pessoas. Você vai tomar um café na casa da amiga, tá lá aquele bolo de chocolate. Eu como, gente. Agora eu tô falando que na maioria do tempo, quando eu posso decidir, eu decido. E é tão bom, porque né? se o seu intestino... Tem um livro muito interessante chamado 10% Humano. Gente, nós temos muito mais bactérias do que você possa imaginar dentro do nosso corpo. Vírus, fungos, todos estão aqui dentro de nós, vivendo e vivendo e vivendo. Agora, quando há um desequilíbrio na flora intestinal, a gente está falando agora de intestino. Quando eu tenho uma disbiose, ou seja, quando as minhas bactérias ruins estão numa quantidade maior do que as nossas boas, aí eu começo a ter problemas. Quando eu tenho uma simbiose, não. Quando está tudo certinho, não. Por isso também eu me lembrei agora de outra coisa que eu acho que é fantástica, que se chama jejum intermitente. O jejum é Não, o jejum intermitente é uma coisa fantástica, que possibilita principalmente a fagocitose. O que é a fagocitose que a gente estudou na época da nossa escola? É quando uma célula consegue comer algo que é ruim para você. Alguma coisa que está necrosada, alguma célula ruim. As boas, no período de jejum, que deve ser maior que 12, geralmente o ideal é 16/8, mas assim, estudem antes de fazer o jejum, mas ele é fantástico. Passou das 12, começa a ver a fagocitose. E você está se autolimpando naturalmente. Essa coisa de que tem que comer 6 vezes ao dia também é outro tabu que a gente precisa começar a repensar. Eu já quebrei isso há muito tempo. Eu como quando eu tô com fome. Não porque eu acordei, eu preciso comer. É meio-dia, eu preciso comer. É 3 horas, eu preciso comer. Por quê? Na verdade, você tem que ser mais inteligente na hora de escolher o que você vai comer. E não a quantidade. O nosso organismo, ele é sábio, né? A natureza é sábia. Muito, muito. A gente tem relógio biológico para tudo, tem o arcadiano para, né, você não trocar o sono, a noite pelo dia. Se você aprende a respeitar essas chamadas da natureza, né, você vive de uma forma bem mais tranquila, né? Essa neura de comer não sei quantas vezes por dia, teve um tempo que eu estava com isso, eu estava virando uma bolinha. Aí eu parei, porque eu estava comendo sem vontade, isso não é normal. Outra coisa, eu não tenho que ficar comendo biscoito, não sei o que, eu vou comer uma fruta, né? A fruta é tão boa, por que eu tenho que comer outras coisas que não sejam fruta, que não seja verdura, que não seja... Azeite é algo que faz tão bem também, tirei o óleo de soja daqui de casa já há algum tempo. Eu tive quando a gente fala no que deve tirar, a gente precisa também falar no que deve se colocar. Porque, na verdade, eu gosto muito de dizer que essa coisa do tirar, eu tenho uma pessoa até que fala muito nisso, assim, o cérebro não precisa entender essa ausência, é melhor que ele entenda o que ele está ganhando. Então, assim, o que você vai colocar de saudável? Porque com o tempo, naturalmente, você faz a troca, você passa a não gostar. Gente, quando eu penso que eu tomaria café sem açúcar, eu chego e fico assim, como assim? Hoje eu tomo café sem açúcar com uma naturalidade. Eu também. Sentindo o sabor do café. Mas eu tenho pessoas que nós aprendemos a tomar café, né? Aliás, açúcar branco é um açúcar que eu não compro mais. Eu compro açúcar mascavo. E estou cada vez mais acelerando esse processo de melhorar, de chegar no açúcar de coco. Aqui a gente tem facilidade de rapadura, que é praticamente o melado, tá? Então, assim, se você aí achar o melado, também é a mesma coisa. Muita rapadura, quem acha? Pronto, são açúcares que você pode usar sem medo, porque você precisa da coisa doce, você quer continuar comendo a coisa doce, você usa, mas o açúcar branco, ele além de ter sofrido uma lavagem muito grande, ele não tem nada, ainda foi acrescentado algumas coisas para que ele se conservasse. Então, assim, é uma caloria vazia. Mas a sensação que o cérebro tem com açúcar, por ser uma droga,
É relaxante, é uma coisa assim, né? Ai, eu queria comer um doce. Ou então eu tô ansiosa, né? Vou comer chocolate, vou comer doce, tô ansiosa, vou comer tudo isso. Então, assim, são essas observações que você precisa começar a fazer. A tâmara, eu uso tâmara para adoçar. Ó, que legal. Tem fruta mais doce do que a tâmara? A Não, tâmara é docíssima, gente. chega a ser doce demais, né? Suco. Ah, porque suco. É assim, até o suco a gente pode repensar o suco. Eu fiz um suco de inhame essa semana, Eu de inhame adoro. com limão. Eu vou E usar. inhame é assim, é um dos melhores alimentos para o intestino. O inhame, E é ele é depurativo, né? Deixa o sangue. completo. A cúrcuma, agora vamos citar algumas coisas que podem te ajudar. O inhame, a cúrcuma, a Lu até falou aí sobre as especiarias, a Lu fala muito sobre isso. O que estimula o teu digestivo, a Uhum. pimenta, a páprica, Você o acredita açafrão. que eu faço um suco verde e eu coloco pimenta nele, aquela pimenta grandona, dedo de É, moça? porque se você usar a cúrcuma, Eu uso você a tem que cúrcuma ter com ela, pimenta. para potencializar. Curcumina com piperina. Isso, E ela vai num veículo oleoso. Então você isso. ainda tem que ter o óleo de coco ou o azeite. Pois é. E É o veículo. potencializa, né? E assim, é mega gostoso. É questão de você aprender. Por exemplo, uma outra opção para você começar a usar a cúrcuma é o shot, O que que o é shot? O limão. que que é shot? O shot é aquela bebida que dá um Ah, de manhã. conheço não. Olha, eu misturo o limão com a cúrcuma e agora o própolis. Aí eu adoço com o mel, por exemplo. Bato e tomo aqui. E é gostoso. Eu tenho ali o melado, então não é ruim. E Uhum. eu tô com tudo que eu preciso para me manter durante aquele dia, sabe? Segura. É Aí assim, incrível. Você chama de shot, aí eu chamo de suco verde. O que eu faço é um suco verde. o suco verde também. Eu coloco Para quem couve, ontem abusou no domingo de Páscoa, faz o suco hoje verde hoje. eu coloco couve, eu coloco uma folhinha de alface, eu coloco cúrcuma, coloco a pimenta, que eu te falei, meia pimenta sem semente, Sim, coloco uma meia maçã, que eu gosto, limão, sim. gengibre, e bato aquilo Aham. tudo ali, bota um pouquinho de mel e delícia. Na verdade, a gente teve várias versões agora desse suco verde, né? Que ele quase que não é mais verde. Mas o suco verde, O meu ainda ele é literalmente verde. Por quê? Porque ele é depurativo. Você quer limpar seu organismo de metais pesados? Você usa uma coisa chamada salsa. adoro. Pronto. E metais pesados a gente tá assim, né? Recheado. A pasta de dente tem, o cigarro tem, a panela de alumínio tem, a sua água tem. Nós estamos cercados de metais pesados e eles ficam concorrendo com os outros metais que nós precisamos dentro do nosso corpo. Uhum. Então a gente tem que ter muito cuidado nisso. A propaganda que a gente vê de uma pasta de dente, agora a gente pode até. Já já a gente está noutra seara, que é fantástica, né? Que você pega aquele pedaço de pasta de dente, põe em cima da sua escova de manhã, quando o seu organismo está limpo, purificado, quando você está aberta, aí você escova seu dente. Pá! E Eu escovo o meu o dente. certo é você tomar um copo de água em jejum, né? Antes de tudo, de qualquer limpeza bucal, você dá aquele bochecho, porque suas bactérias boas estão ali na boca. E toma Copo de água de água, manhã é essencial, é. aquele copo de A água que questão do limão. A questão do limão, nesse momento, dessa água de manhãzinha, só tem que observar de pessoa para pessoa, porque se não, a pessoa tiver eu um água estômago, pura. Eu ponho água pura. né? Se tiver um estômago mais sensível, se tiver alguma coisinha sei lá, que você Mas não possa tomar vai, limão quando o assim. limão vai para o estômago, ele fica alcalino, então ele perde aquela acidez, ele não faz tanto mal. Pois é. É outro tabu também que a gente precisa vencer, né? Dizem até que estraga até os dentes, né? Porque o limão é muito forte. Mas olha, eu uso para escovar os meus dentes uma mistura de cúrcuma com joá. Eu não uso mais pasta Pozinho, dental. eu comprei um pozinho natural. Ele tem inclusive um pouquinho de argila. A preta É. é, é Não, muito interessante. Tem umas não, pastas bem diferentes ela agora. não tem a preta, não. Ela tem aquela cinza, joá, tem cúrcuma, tem uma Ah, outra coisa nela. São três ou e quatro tem, coisas. Aí eu comprei e e tem umas rendi.
Rende assim. Sim, 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 sim. Sim, sim. E E tem a do carvão ativado gostoso. também. A do carvão ativado também é uma pasta maravilhosa. Aquela do preto. Mas assim, sim. E outra coisa interessante quando a gente pensa, a gente falou do que a gente precisa tirar e a gente pensando no que a gente precisa colocar, é a questão das gorduras, né? Que é outra também assim um tabuzão assim, qual é a gordura boa, qual não é a gordura boa, mas assim, já é sabido mesmo de que hoje em dia as gorduras boas são o azeite, tudo que vem do coco, até a própria manteiga você também pode consumir, se for a ghee, melhor ainda. Até a Uhum. própria banha de porco que as nossas avós usavam. Agora, os óleos vegetais, eles não têm nada ali dentro. Completamente, eles devem ser completamente retirados da sua cozinha. Eu Completamente tive uma retirado. experiência interessante. Em 2018 eu tive na Espanha. E é incrível. Você não vê óleo de soja na prateleira. Não existe. Aí eu falei assim, isso deve ser, porque aqui tem azeite, vontade. Eu cheguei em Portugal, a mesma coisa. Quer dizer, o europeu ele não tem esse hábito. E a dieta mediterrânea, eles não usam arroz, essas coisas, como eles usam muito grão in natura, coisas mais... E a comida é maravilhosa. Muito bem Por temperada, quê? muito Porque cebola, muito agora alho. aí a gente vai entrar na questão do carboidrato, né? A questão do carboidrato ela é muito séria Sem também, contar que né? A quantidade, o trigo lá é diferente do de cá, né? Não sei o que eu é acho que bom, sim. o trigo é totalmente Até porque diferente. o próprio terreno é diferente. As nossas plantações aqui, que são muito de monocultura, E aqui tem isso o transgênico, né? E isso empobrece muito o solo, exatamente. Então, assim, eu não conheço todo o mundo, mas tenho certeza que em outros países a gente pode encontrar material diferente, com certeza. Mas pra gente, olha, você falou agora no óleo de soja, a história do óleo de soja, ela é muito interessante, porque teve uma época em que se produziu tanta soja, que além de exportar e de fazer o que precisavam, ficava sobrando aquela coisa ali, e aí disseram, o que que a gente vai fazer com isso? Bora triturar isso daqui. E foi aí que se descobriu o óleo da soja. Mas assim, foi uma coisa assim para desovar o que estava enchendo a paciência dos produtores. Não, não é uma coisa assim pensada e estudada. Foi uma coisa assim, vamos dar uma saída para isso daqui que o povo vai comprar. Óleo de canola. Gente, não Ah, existe canola. Não né? existe No dia que eu canola. descobri isso, eu falei assim, meu Deus, ainda bota uma Não existe florzinha, canola. ainda põe uma Não existe florzinha. canola. É, A canola, aquele óleo ali é uma coisa feita, é o que a gente de chama de invenção. produto, é um produto alimentício, não é um alimento. E E o tem nosso gente que organismo não acha que reconhece. ele é melhor de todos, ainda mais caro, danado, né? É o mais Mas caro. por quê? Porque ele é vendido como óleo vegetal, que vem da planta. Então, esse marketing, para o não entendido, ele seduz você, né? Ele faz com que você compre. E a gente passou aquela época agora há pouco de que o ovo era perigoso, de que a gordura de porco era perigosa, então não coma. Até o coco mesmo teve a época aí de grandes brigas, mas o coco, nossa, tudo do coco é bom. Tudo do coco é saudável. Você pode usar e abusar disso. Principalmente aqui pra gente, ó. Recife é rico. Então, Nossa, assim, vamos usar. E ainda tem isso, a nossa sazonalidade, que a Lu também falou na live que eu tive com ela na semana retrasada. Essa questão de aproveitar o que você tem, que a natureza te oferece em abundância, bora ser mais inteligente. e tem muita Então, coisa, né? se você conseguir tirar aquelas Oi, coisas que não te Edvária, fazem bem, Nath, é, pessoas que estão entrando aí. Pois é. oba, se você conseguir tirar aquelas coisas que não te fazem bem, e se você conseguir introduzir as coisas que te fazem bem, você vai ter uma mudança assim maravilhosa. E você vai se acostumar, você não vai querer mais sair. E seu corpo Você não vai querer agradece, mais. né? Seu corpo agradece. Eu acho mais legal Exatamente. nessa história toda é que não precisa ser uma mudança radical. Não precisa ser Não, nada, né? não, Virar a louca do vegetal, né? A louca. não. Não é por aí, entendeu? É bom senso. Você substitui uma coisa ali, É, substitui outra ali, diminui uma aqui, diminui outra ali, e vai se adequando. E você vai achando o seu lugar. E o seu corpo agradece, né?
Seu corpo agradece. Até porque dizem, talvez você possa até explicar melhor, que a mudança, quando ela é muito brusca, quando ela é muito radical, tem uma tendência de ter o efeito rebote, né? De em um certo momento voltar. E volta com tudo, né? A gente tem que entender que o nosso cérebro, ele é algo programável. Ele não é, de arrombos, né? Aquela coisa de você chegar e falar, vamos fazer isso e tal. As Ele coisas são está acostumado pelo ao que ele vive. convencimento, né? A mudança do hábito, ele leva tempo. Você tem ali a neuroplasticidade para estar trabalhando, para estar buscando, se adaptando a essas novas decisões que você toma. O seu próprio organismo, ele leva um tempo para ele se realinhar, porque ele percebe que está Sim, faltando algo, ele começa a te pedir aquilo. É igual quando você para de comer açúcar, que você está de dieta. Fica assim, ai, né? E aí você coloca alguma coisa, um docinho aqui para você, mas aí você vai dar para ele um meladinho, você vai dar para ele outra coisa. Então, tudo tem sim. possibilidades. Eu estava com a minha imunidade muito baixa num tempo para cá. Eu estava fiz até um projeto que era 20, 20 menos 15, que seria 2020 menos 15 quilos, e comecei a fazer academia e um monte de coisa, e de repente eu peguei uma gripe, mas uma gripe daquelas assim, que embalou com esse negócio do coronavírus, acabou que eu fiquei em casa até antes, porque foi uma gripe muito forte, talvez deve ser parente da influenza. E eu fui conversando com a minha professora de nutracêutica, ela estava falando justamente essas coisas, que a gente tem que perceber, né? O que é, por que está te afetando, por que você está tirando as coisas, o que você está colocando, né, ali de volta. Às vezes a gente tem aquela ansiedade eu vou fazer atividade física, mas você está fazendo corretamente? Você está se alimentando corretamente para você fazer atividade física? Ou você está indo lá e comprando aquele potão de whey, tomando aquele trem? Né? O que a gente vê muito hoje, as pessoas com esse pote de... Poxa, tem outras coisas que você pode fazer, você pode se alimentar e que você não vai passar tanto mal, né? Tem que entender que o seu organismo, ele é vivo e ele responde, ele está te respondendo, ele está interagindo com você o tempo inteiro. E isso tanto vai para a comida pelo seu pensamento também. Nesse momento, se você começa a pensar só coisa ruim, só coisa, sabe, pesada, aí como é que vai ser? Calma, isso vai acabar. As coisas vão voltar ao lugar, a gente sabe que vai voltar. E se teve esse rearranjo, né, se está acontecendo essa parada universal, é porque a gente precisava disso. Não cabe a gente questionar isso agora. Cabe a gente se preparar para viver melhor, quem sabe, né? O que a Terra está esperando da gente é que a gente melhore essa qualidade de vida, que a gente quem sabe nós não estamos tendo uma segunda chance, né? A chance de estar realinhando a nossa vida com o nosso planeta, com o nosso universo. E aproveitar isso, né? Você está com o relógio ligado aí quantas horas? Que a gente tem que ficar de olho aqui para não acabar. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui, Etel. Não consigo. Tá quase na hora. Nós temos menos de 10 minutos aí. Nós temos menos de 10 minutos. 16h51. Uma coisa que você me trouxe agora na memória, eu, por acaso, antes do Covid explodir, eu fiz 20 sessões de acupuntura. Excelente. Todas para imunidade. Parece que eu estava esperando. Coisas de sexto sentido, né? E a acupuntura mexeu tanto comigo que, assim, eu botei tudo para fora. Antes desse período, eu botei tudo para fora. Eu tive inflamação, estourou aqui, estourou ali, foi tudo. Mas, assim, como é importante a questão da alimentação, a questão do que você escolhe para a sua vida, a questão dos seus pensamentos, das suas decisões, da sua postura perante as coisas, perante as notícias, perante a televisão, perante os seus sentimentos, o seu nível de estresse, o seu exercício. Eu continuo fazendo exercício. Deixo aqui no meu prédio mesmo, que é pequenininho, levo meus halteres e lá faço meus exercícios. Eu me mantenho ocupada o dia todo. Eu não assisto televisão, literalmente eu não assisto televisão porque eu não quero. Porque as notícias já chegam para mim naturalmente. Então eu não assisto. Só se eu precisasse, mas eu não assisto. Então, assim, essa seleção que você faz na sua vida, do que realmente você escolhe, o que é que vai entrar, ela é determinante. Ela é determinante. Senão você pira mesmo. Você fica doida quando começa a ver as notícias e as pessoas ficarem tristes e... Olha, eu estou do lado, é porque eu não posso mostrar agora, do lado, parede com parede de um hospital que está recebendo o coronavírus. Parede com parede.
Mas qual foi o meu pensamento? Nossa, que maravilha! As pessoas vão ser atendidas, elas vão ficar boas, elas vão ficar curadas. Isso aí. Outras pessoas podem estar pensando, meu Deus, eu acho que os vírus vão sair pela janelinha e vai entrar aqui no meu apartamento. Você não sai daí, não Hã? vai para outro lugar. Por que que você não sai daí, não vai para outro lugar? É isso mesmo. Mas eu assim, tá tudo bem. Ô, Eu Isa, decido estar bem, eu estou em paz, eu estou em paz. É duas. assim. Deus quer fazer amor. Olha, o que eu quero deixar para as pessoas que estão aí com a gente, né? Que tiveram essa disponibilidade de tempo, é essa questão de utilizar esse espaço da cozinha, esse espaço do alimento, com amor. Pensar que isso que você traz para dentro, né? Que o seu alimento é o que vai alimentar a sua alma também. Muito obrigada por você ter se aberto a estar aqui comigo nesse convite maravilhoso. Foi Assim, muito gostoso. foi muito bom conversar com você. Olha, passou uma hora, nós nem percebemos, né? Eu vou, Verdade. eu vou salvar essa live, vou te mandar para você guardar aí para Que bom, os anais da nossa vida. E que eu bom. queria muito que as pessoas entendessem isso, por isso que eu quis conversar com você, sabe? A gente tem, você pode trazer todo o conhecimento do mundo, conhecimento é fácil, você vai atrás, você busca e tal, você estuda, você se esforça, mas entender nesse momento o que esse universo tão grandioso, tão maravilhoso está querendo dizer para a gente, né? Sim. Entender que a gente tem uma natureza linda, disponível, com coisas boas, saudáveis, que esse tempo a gente pode repensar a nossa alimentação, a gente pode, os pássaros, já pode começar a ouvir os pássaros com mais tranquilidade, pode fazer sua hortinha, pode ir lá no seu armário ver o que você tem de bom que você pode fazer o seu pão, fazer as suas coisas, e eu te garanto que isso vai te trazer um prazer incrível nesse momento de parada, Com né? certeza. Isso aí você pode Eu ter estou até certeza. assim pensando, eu tive ontem um comentário de uma amiga em relação ao meu Instagram, que ele é fechado porque é pessoal, mas eu vou realmente reprogramá-lo para abrir, para deixar um pessoal só para as minhas coisas, e eu vou abrir o da alimentação. Aí assim que eu fizer, eu vou estar É divulgando uma isso, só para realidade, eu tinha separado, sabe, Isa? Mas eu cheguei à seguinte conclusão. A gente, querendo ou não, nós somos únicos. Não tem a Etel do trabalho, a Isa do trabalho, a Isa... Você simplesmente vai ter cuidado com alguma coisa que você posta, que você é mais íntimo. Você também não é de postar coisa muito íntima. Então, eu avalio, né? O que a gente tem que fazer, e aí tá acabando nosso tempo, mas eu acho que fica a dica aí para você, tá? Pela experiência de anos já desse negócio. Não adianta a gente querer separar, a gente é o que a gente é. Então, nós somos isso aí, né? Ai, Nós somos isso aí. Então, que bom que as pessoas vão ter interesse em conhecer a Isa, em saber quem é a Isa, porque o profissional, ele é consequência disso. Pode olhar lá, é porque você vai verdade. ver que o meu ele tá junto, eu posto tudo lá, É, né? E não sou uma pessoa que posta com muita frequência. Tem semanas que eu não posto. Eu também sigo a minha alma, o que eu tô com vontade de fazer, o que eu tô com vontade de postar, sim, a alguma coisa. intuição, né? Mas eu acho que é uma oportunidade das pessoas conhecerem essa mulher maravilhosa que está aí do outro lado. E tirar, principalmente, conhecer essa celebrante de casamento, que eu amei. Pois é, Amei essa pois mulher. é. Tudo Amei. começou com o noivado que eu falei, que eu fiz, e depois desse noivado, assim, eu disse, meu Deus do céu, pessoal, Isabela, você precisa celebrar casamento e tal, e já tinha uma experiência daí de igrejas e de palestras. Eu disse, vamos. Eu Pois gosto também. é muito legal. Então, assim, não fica encanada, não. Não separa as coisas, não, que você é uma. Você é única. Né? E nem sempre Tá a bom, gente vai ter então. coisa profissional para postar. Eu trabalho muito com empresa, assim, e nem toda empresa gosta que você posta, que você expõe, entendeu? Nem todo executivo Sim, gosta sim. disso. Então, assim, nem Aham. tudo que eu faço eu exponho, mas eu acho que é legal as pessoas saberem o que você faz, quem é a Isabela, Sim, sim. né? E eu estou muito É, feliz de você estar lógico. aqui comigo. Ei, Neuzinha chegou atrasada, mas tudo bem. É legal você estar aqui com a gente, é legal ter recebido Foi você, maravilhoso. conversar. Vamos ter outras conversas, com certeza, que nós vamos ter muito tempo. E assim, eu vou ter que encerrar, porque nosso tempo está acabando, senão não consigo nem Foi ótimo. encerrar. Muito obrigada, Foi muito assim, obrigada. Foi maravilhoso. foi muito bom
ter esse contato com você, te conhecer um pouquinho mais, conhecer a história do seu filho, né? Depois nós vamos conversar mais sobre isso, que legal, né? Eu falo quando a gente... Tem muita história aí. Quando a gente tem essas pessoas à nossa volta para a gente cuidar, eu falo que Deus fala assim, aqui, você é especial, toma, né? Aprende a amar, sabe? A gente É uma aprende longa a amar, o amor história. torna tem um outro significado na vida da gente, né? É uma longa história. E eu acho que a minha afinidade contigo também foi porque eu tenho um pé aí, né? Que eu fui criada em Minas, né? Belo Horizonte. Então, E eu assim, adoro esse sotaque daí, então nós estamos feitas. tá bom, meu amor. Foi maravilhoso, Um viu? Muito beijo grande, obrigada. muito obrigada, viu? Tchau. Tchau. Encerrar vídeo.